Você está ouvindo o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Boa noite, mais um episódio do Honey Newscast, podcast do portal Honey News. E hoje eu tenho o prazer de receber uma figura histórica da política aqui do Distrito Federal. Não tem como falar em política no Distrito Federal sem falar do meu convidado de hoje, diretamente de Vitorino Freire, no Maranhão. Eu recebo hoje o deputado Chico Vigilante, deputado distrital, foi deputado federal por 2 mandatos, desde 2002 e está na CLDF. E para começar, deputado, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu queria que o senhor contasse, para quem não conhece a trajetória do senhor, como foi essa chegada do senhor de Vitorino Freire aqui para Brasília. Bom, boa noite, um prazer enorme poder participar aqui do teu programa. Na verdade, antes de vir para Brasília, eu trabalhava na roça, lá no interior do Maranhão. Fui trabalhar na construção civil em Roraima, lá em Boa Vista, Roraima. Depois estive trabalhando na construção civil em Tucuruí, no Pará, naquela barragem de Tucuruí, né, que gera energia para muitos pontos do Brasil. E depois eu vim para Brasília em 1977. Chegando aqui, eu fui trabalhar de vigilante. Não por acaso. E aí eu verifiquei o quanto que a categoria de vigilantes era discriminada. A gente nem nome tinha, né? As pessoas chamavam a gente de qualquer coisa menos de vigilante. Extremamente explorados, né? A gente trabalhava até 12 horas por dia, não tinha seguro de vida, não tinha ticket de alimentação, não tinha nada e ganhava praticamente o salário mínimo. Nossa. Aí, em 79, nós resolvemos organizar uma greve, né? E eu fui a liderança dessa greve. Também não tinha sindicato naquele tempo e nem uma associação. A gente criou a greve, fizemos a greve foi vitoriosa. A gente saiu na época de um salário de 1.700 cruzeiros, não era cruzado, era cruzeiro, para ganhar de imediato, a partir do mês de outubro, a partir do mês de novembro, a gente passou a ganhar 4.500 cruzeiros. Nossa Senhora! Foi um salto, né? E unificamos todos os salários, e ainda com a garantia, num acordo coletivo que foi assinado, de 5.000 cruzeiros a partir de janeiro de 1980, né? Essa greve foi em 79. Aí nós ficamos de 1980 até 1985 lutando para a criação do Sindicato dos Vigilantes, porque diziam que não podia ter sindicato de homens armados, né? Senhora. Só que as armas não eram nossas. Dizia que a gente era paramilitar, portanto, era ditadura, não podia ter sindicato. Aí veio, em 1980, a fundação do Partido dos Trabalhadores. Eu sou fundador do PT. Estava lá no dia 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sião, em São Paulo. Eu ainda muito jovem, né? Justamente com o Lula, com o Manuel da Conceição, que era lá do Maranhão, com Apolônio de Carvalho, que era uma pessoa extraordinária, né? E outros, Olívio Dutra, né? Então o senhor estava nessa Estava lá na fundação, na linha de frente da fundação do PT. Exatamente. Aí nós fundamos o partido, 1986, aí veio a fundação da CUT Nacional, em 1983. Que o senhor também participou. Participei da Fundação Nacional da CUT, lá no Pavilhão Vera Cruz, que era uma antiga companhia de cinema que tinha em São Bernardo do Campo. Lá foi o congresso da CUT. Eu sou integrante da CUT desde esse tempo, fui dirigente nacional da CUT. Então, na vida pública, o senhor meio que foi levado pela trajetória do senhor. Exatamente, profissional. A vida foi levando a gente para essas lutas, né? Sim. Aí, em 1986, nós tivemos as primeiras eleições aqui em Brasília, onde naquela época se votou para deputado federal e senador, né? Que era os deputados e senadores constituintes, né? Sim. Eu fui candidato a deputado federal, tive voto para ser eleito, mas o PT não teve coeficiente, né? Então, eu tive voto para ser eleito, mas o PT não deu coeficiente. Mas eu não desisti da luta, né? Em 1990, eu fui candidato a deputado federal, ganhei as eleições. Em 1994, eu fui o deputado mais votado de Brasília e proporcionalmente o mais votado do Brasil, enquanto deputado federal, e ainda elegemos o professor Cristóvão Buarque para ser o governador do Distrito Federal
naquela belíssima campanha extraordinária Histórica para o PT aqui do DF, né? que nós fizemos em 1994. Sim, interessante. Desde então, o senhor está desde 2002 na CLDF. A CLDF está mais próxima dos problemas da população do Distrito Federal. O senhor anda, conversa com todo mundo. Qual seria o maior problema que o senhor enxerga hoje para a população do DF? Na verdade, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é o sistema constituído pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é parlamentarista. O parlamento local tem muita força. Sim. O problema é que a maioria dos deputados não sabe usar essa força para o bem da população. Mas a gente, quando foi concebida a lei orgânica do Distrito Federal, ela é eminentemente parlamentarista, né? Aqui a Câmara pode muito. O problema é que a maioria dos deputados abre mão de exercer o poder que tem. Prefere se contentar com cargozinho nas administrações ou indicando cargo nas secretarias e não exerce o verdadeiro poder que a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem. A meu ver, o problema mais grave que nós estamos enfrentando hoje aqui no Distrito Federal é da saúde. Sim. A saúde é o ponto crucial que nós temos hoje. E aí tem um problema muito sério, porque Brasília também é a cidade que recebe mais dinheiro. Só o Fundo Constitucional, que nenhuma outra unidade da federação tem, é cerca de 23 bilhões anuais. Muito dinheiro. Entretanto, você pega o estado do Piauí, todinho não tem esse dinheiro, né? Sim. Tanta gente aqui, além do Fundo Constitucional, a gente tem o Fundo de Participação dos Municípios, porque nós somos estado e município ao mesmo tempo. Sim. Temos o Fundo de Participação dos Estados e tem mais o Fundo Constitucional, que foi concebido na década de 2000, né? Sim. Ou melhor, na década de 90 também, né? Então é muito, muito, muito séria a situação. E hoje, eu repito, o problema mais sério existente hoje é da saúde. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, tem um quadro que demonstra o quanto que a saúde está falida. Eu conheço uma moça, ela mora em Samambaia. Ela era funcionária de uma loja de perfume, o Boticário aqui, lá na Ceilândia. Aí surgiu um mioma no útero dela, né? Esse mioma cresceu tanto, ele foi crescendo, 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 e a ponto de comprimir a bexiga dessa menina, fazendo com que a bexiga saia fora da vagina, e aí ela passou a ter incontinência urinária, né? Portanto, ela não segura mais a urina, né? E aí, a partir desse momento, ela fica aquele cheiro de urina, ela foi demitida, ela hoje está deitada numa cama, com uma depressão profunda, e aí nós tivemos que ingressar na justiça para poder garantir um tratamento para ela. Isso é uma lástima, né? Isso efetivamente demonstra o quadro que a saúde do Distrito Federal, o quadro dramático que a saúde vive hoje. E aí é importante a gente pontuar aqui, na primeira campanha do governador Ibanez, ele dizia, e aparecia toda hora nos programas eleitorais dele, dizendo que na saúde do Distrito Federal dinheiro tinha, faltava gerenciamento desse dinheiro. Sim. Eu digo hoje, tem muito mais dinheiro, falta alguém com capacidade para gerenciar o recurso. Certo. O senhor tem muita experiência, conhece o DF aqui como poucas pessoas, como poucos parlamentares. E o senhor falou que, de fato, tem esse dinheiro. Qual a grande dificuldade, e isso vem de várias outras gestões aqui no DF, qual a dificuldade do DF de resolver o problema da saúde, ou pelo menos, porque a saúde aqui além de ser problemática, é muito ruim, né? Porque não tem, até sempre conversando, não tem uma assistência básica, essa assistência primária, essa de saúde da família, que é esse problema da moça que poderia ter sido resolvido bem antes. Cirurgias eletivas ninguém consegue fazer. O que é que falta no DF para resolver esse problema da saúde, ou pelo menos melhorar um pouquinho? Falta gestão, é isso que falta seriedade, falta vergonha na cara dos governantes. A semana passada, foi na quinta-feira, eu estive com o ministro Alexandre Padilha lá em Planaltina, ali no pátio do Hospital de Planaltina, no estacionamento. Ele lançou lá em Planaltina um programa que é do governo federal hoje,
que é chamado Aqui Tem Especialista, né? Sim. Que são carretas que se deslocam para as cidades. Essa é a carreta da mulher, aonde uma série de exames das pessoas que estão reguladas ali são feitos através dessa carreta. Mamografia, ultravaginal, uma série de outros exames complexos e que a carreta dá conta de fazer. E lá, naquele dia, a primeira senhora que foi atendida, ela disse que estava na fila há 4 anos e 6 meses, 4 anos e 6 meses esperando uma mamografia, né? Portanto, o médico tinha recomendado que ela tinha que ter esse exame. Esse exame é que vai constatar se a pessoa tem câncer de seio ou não. Vai fazer 4 anos e meio que ela esperava, né? Aí Sim. você tem... Outro dia eu conversava com uma pessoa que cuida do setor de regulação, porque tem uma... Você se consulta, aí você vai para a fila da regulação. Essa pessoa me dizia, funcionário da Secretaria de Saúde, que tem 100 mil pessoas na fila esperando qualquer tipo de atendimento. Aí vai desde uma pessoa que está com um problema sério, com câncer, que tem enfim, é todo tipo que está colocado ali dentro. 100 mil aqui no Distrito Federal. Acho que essa questão do não ter um atendimento primário eficiente, ela superlota todo o sistema, né? Porque se a pessoa não, se o paciente não consegue fazer um preventivo ou quebrou um braço, não consegue, ele vai acaba em algum momento indo para os pronto atendimentos, superlota e aí acontece o que a gente vê, né? Chega lá com a classificação das pulseiras e quem não está com a pulseira, quem não está praticamente morto, não vai ser atendido. Não, e tem casos que tem sido nas visitas que eu faço nas viagens e tudo. Tem caso de pacientes que estavam lá na fila e aí, quando recebe um telefonema dizendo fulano de tal, compareça tal dia lá no atendimento, aí a família diz, não precisa mais que ele já morreu. Isso está acontecendo muito. Penso, não, para ele não precisa mais porque ele já morreu, né? Aí eu fico me questionando, dá para ser diferente. Como é que o estado do Piauí, lá o pequenininho, que tem muito menos recursos do que o Distrito Federal, tem gente saindo daqui para se tratar no Piauí, tem gente saindo daqui para se tratar no Maranhão, tem gente saindo daqui para se tratar no Goiás, na Bahia. Antigamente, diziam, não, o Distrito Federal, o problema é os pacientes que vêm de fora. Pelo contrário, hoje, são os pacientes daqui que estão indo para outros cantos se tratar. Semana passada, eu conversava com um companheiro que tinha uma menina, uma senhora que estava com problema de vesícula, estava aí na fila, e aí ela passou muito mal, levaram ela ali para Formosa e ela foi operada imediatamente, né? Até essa é a realidade. Sim. Aqui no DF, para ser operado imediatamente, tem que ser E aí você tem a classe média alta sendo muito bem atendida. Nós temos hoje medicina de ponta aqui no Distrito Federal. Os grandes hospitais, as grandes redes particulares estão aqui atendendo quem tem plano de saúde. Geralmente são servidores públicos que têm plano de saúde, né? Quer seja do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e mesmo do Poder Executivo. Entretanto, a maioria do povo está jogada às traças, né? Jogada aí para a rede pública para morrer na fila, né? Isso é uma lástima. Portanto, a minha grande luta é para a gente dotar o Distrito Federal efetivamente de um sistema de saúde que atenda as pessoas. Eu conheço isso aqui como ninguém. Quando eu vim do Maranhão, fui morar na Ceilândia, moro lá até hoje, eu continuo morando no mesmo lugar. Eu sempre digo, por exemplo, eu moro no PSU há 44 anos, casado com a mesma mulher, morando na mesma casa, né? E eu não saio de lá, porque quando eu fui eleito, em 1990, foi uma das promessas que eu fiz, que não mudaria da Ceilândia, porque eu queria mostrar que era possível um deputado federal morar na Ceilândia, né? E a Ceilândia, naquele tempo, nós éramos extremamente mal vistos, né? Sim. As pessoas, você chegava aqui no plano para fichar no emprego, se você dissesse que era da Ceilândia, ninguém te contratava, né? Era nesse nível. Era nesse nível que a gente tinha. Aí eu falei, vou continuar morando aqui. Aí tinha um jornalista famoso aqui, senão a gente depois até virou amigos, né? Chamado Mário Eugênio. Sim. Naquele tempo o rádio tinha uma importância muito grande. E ele era
tinha um programa na Rádio Planalto de manhã cedo, chamado Gogó das 7, né? Sim. Ele tinha tanta audiência que de cada 10 rádios, 10 estavam ligados nele. Né? Todo mundo ouvia o Mário Eugênio, né? E aí ele tinha uma maneira, tinha um modo meio dele, né? Aí ele botava apelido nos lugares, né? O lugar que eu moro, que é o setor Pessu, ele dizia que tinha muita briga e apelidou de Caldeirão do Diabo. Tinha o setor O, né? Que está lá até hoje, como as casinhas do BNH, né? Casinha da X, naquele tempo você recebia as casinhas, né? Ele apelidou de Vila do Cachorro Sentado. Porque, segundo ele, as casas eram tão pequenas que se botasse o cachorro dentro da casa, ele tinha que ficar sentado. Não dava para... Classe em pé. Não ia caber todo mundo. A cabeça estava de um lado e o rabo do outro. E a M Norte, que é de Taguatinga, fica na divisa entre Taguatinga e Ceilândia, ele botou o nome de Planeta dos Macacos. Né? Nossa Senhora. Então, Tubarão era... Mas aí mataram esse jornalista, né? Ele começou a denunciar desmandos dentro da polícia e do Exército Brasileiro. E aí, um dia, ele desceu da Rádio Planalto, que ficava ali no setor de rádio e TV Sul, no edifício Planalto. Quando ele desceu, tinha acabado de sair aquele carro Monza, né? Sim. Ele tinha comprado um Monza branco. Na hora que ele desce, deram um tiro de 12 na cabeça dele, explodiram a cabeça dele. Nossa Senhora. Né? E foi integrante da polícia, porque ele ia denunciar desmandos dentro da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi um policial chamado Divino 45 que atirou na cabeça do Marão. Nossa Senhora. E arrebentou o Marão. Nós falamos aqui de saúde, agora a gente vai entrar sobre um tema que é assunto aí em todas as rodas de conversa, que é a questão do Banco BRB nesse escândalo do Banco Master. Eu queria um panorama, inclusive talvez o senhor saiba mais do que a gente, porque o senhor lá na CDF acompanhou essas discussões, foi contra a votação do projeto desde o início. Eu queria que o senhor desse um panorama para a gente de como está isso e como isso tem afetado e pode afetar a população do DF. Esse é o maior assalto financeiro da história do Brasil e, quiçá, do mundo. Se você pegar aquele assalto que aconteceu lá do Banco Central, né, que os bandidos foram lá, cavaram um túnel lá em Fortaleza para roubar o dinheiro que estava dentro das dependências do Banco Central lá em Fortaleza, aquilo ali é... Fichinha com relação. Aqui, até porque até agora o que a gente sabe, são cerca de 31 bilhões de reais que foram negociados. Títulos, muita gente está chamando de título podre. Outro dia eu conversava com uma pessoa que entende de mercado financeiro, ele falou: Chico, não é título podre, porque o título podre ele existe. Isso aí é título pó, não existe. Portanto, é uma fantasia que venderam. São 31 bilhões que foram negociados, até agora está constatado que cerca de 12 bilhões e 200 milhões que não tem lastro nenhum. Portanto, é um rombo monumental, né, aplicado. E o que a gente precisa? Além do Vocário, tem que botar mais gente na cadeia. Sim. Inclusive, quem é o gestor do BRB, que é o controlador do BRB, é o governador do Distrito Federal. Tanto como é que permite que aconteça um negócio desse. E quando acontece tudo isso, o maior assalto da nossa história, vem o mais grave. Estão pegando os bens públicos para pagar o rombo. E pegando coisas que, além da importância financeira que tem, ele tem uma importância simbólica extraordinária. Você pega a sede da Nova Cap, que é a empresa que construiu Brasília, bota nesse rolo. Pega a sede de serviço da Caesba, ali no setor de indústria. Lá dentro tem um clube dos servidores, bota isso daí. Pega a sede de serviço da Secretaria de Saúde, né, onde tem lá a farmácia, onde é depositado todos os medicamentos, enfim, também coloca nisso. E coloca o Centrad, que é aquele centro administrativo. Que nunca foi usado. Que deveria ter sido inaugurado, porque Sim. Aquilo ali, quando foi pensado, era no sentido de alavancar o desenvolvimento de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, né? Tanto, enfim, está lá. Só que a dívida que o Centrad tem
as construtoras, né? É um empréstimo da Caixa Econômica Federal. Hoje, a dívida é de 1 bilhão e 950 milhões. Alguém vai querer o Centrad? Banqueiro não queima dinheiro. Portanto, aí pega mais essa questão da área, que são 716 hectares, né? Que estão as nascentes lá dentro, tudo ali. Eu estive lá com o pessoal num ato, aí quer entregar tudo isso. Primeiro, esses lotes, banco nenhum vai querer. Portanto, foi uma falácia de que estava votando aquela lei para salvar o BRB. Não vai salvar por ali, não é por ali que vai salvar. Tanto que o BRB tem que ter hoje a capacidade de fazer com que o sistema financeiro, que tem responsabilidade com relação a isso, coloque dinheiro para capitalizar o banco. Porque para capitalizar o banco hoje, se fala, o Nelson, que é o presidente, que é uma pessoa séria, diz que precisa de cerca de 8 bilhões de reais. Entretanto, se o Banco de Brasília viesse a liquidação, vai precisar de, no mínimo, 25 bilhões para cobrir o rombo. Portanto, para o sistema financeiro, é melhor ceder esse recurso, capitalizar o banco e fazer com que ele volte a funcionar plenamente, do que fazer isso que eles querem fazer com essa falácia que é aquela lei que foi aprovada. Tem um juiz que deu uma liminar hoje. Aquela liminar eu acho que vai cair. Né? Agora, a melhor coisa que o governo faria era desistir daquele projeto, porque ele é inviável. Nós mostramos o quanto que ele era inviável, nós mostramos que era uma falácia. E nós mostramos que não pode pagar um rombo com o outro, né? Que é isso que está acontecendo. Sim. O governador do DF, em todas as entrevistas que ele deu a respeito dessas transações com relação ao Banco Master e BRB, ele afirma que não tinha conhecimento nenhum sobre que os títulos do BRB eram podres e que isso poderia causar o problema que de fato causou. Porque uma coisa que é consenso, né, a importância do Banco de Brasília. O Banco de Brasília é muito importante, tem-se que salvar. Agora o povo do DF é complicado ter que pagar essa conta novamente, né? Não somos nós que temos que pagar essa conta. Mas quando ele fica falando isso, nós alertamos do que ia acontecer. Nós falamos que estava errado, nós da bancada de oposição. O que disse o governador na época, nas entrevistas que ele deu? De que nós éramos contra o desenvolvimento de Brasília, que a gente estava impedindo o desenvolvimento de Brasília, e nós mostramos, olha, você não vá por aí porque vai dar mal. Poderia ter sido pior, inclusive, né? Porque se o Banco Central aprova essa compra, quem estaria liquidado provavelmente hoje era o BRB, né? E o Distrito Federal todo, né? Portanto, nós alertamos para ele. E aí tem mais um dentro desse bojo. Enquanto a gente estava lutando, combatendo, dizendo que não podia, o Banco Master adquiriu 25% do BRB. Sim. Não ainda ficou esse Vocário, que é um bandido da pior espécie, e sendo dono de 25% do BRB. Sim. E mais, o negócio estava tão orquestrado, de tal maneira, para consolidar o assalto, aonde o Banco de Brasília comprava 49% do Banco Master, entretanto o Vocário ia mandar no Banco de Brasília. Né? Ia ter assento para mandar no Banco de Brasília. Sim, então é uma vergonha tudo que foi feito. Né? Não adianta o governador dizer que não sabia, porque você pode, quem está assistindo a gente aí, pesquisa aí, vai agora lá num programa Roda Viva que teve da TV Cultura, de uma entrevista com o Michel Temer, quando o Michel Temer diz que tinha uma admiração profunda pelo governador Ibanez, que tinha sido contatado pelo governador Ibanez, que tinha sido contratado para dar uma assessoria e ver como é que revertia a decisão do Banco Central que tinha impedido o negócio. E diz que teve pelo menos 4 reuniões, ele, Michel Temer, Ibanez Rocha e Vocário. Né? Isso está lá na entrevista. Então essa história que o governador não sabia não cola não. Isso lá do Maranhão que a gente fala, história para boi dormir. E falando sobre o senhor vislumbra uma alternativa, uma saída para salvar? A gente supõe aqui que essa liminar vai cair na segunda instância, né? O GDF, inclusive, já recorreu. O senhor vislumbra um salvamento do BRB? Essa lei não salva absolutamente nada. Essa lei não vai prosperar.
Mesmo que derrubem a liminar agora, os terrenos, o banco não queima dinheiro. Portanto, a saída. O único que estava queimando era o BRB. Exatamente. Porque não era deles, né? Exatamente. Era nosso. Portanto, a saída é o sistema financeiro, Bradesco, Itaú, BMG e outros, capitalizar o BRB. Fica mais barato para eles capitalizar o BRB, que depois o BRB se levanta, se viabiliza e aí vai pagar os empréstimos que seja feito. Essa é a saída. Não Sim. tem outra além dessa. Nesse projeto não vai. Esse projeto não salva nada. Sim. É isso. Existe também uma perspectiva aí muito tem se falado, inclusive, principalmente depois da última semana, que o STF manteve a prisão do Daniel Vorcaro, tem uma perspectiva dele fazer uma delação premiada. Essa delação, o senhor acha que afetaria de alguma forma a política aqui no DF? Espero que ele conte tudo que ele sabe, né? Eu lá no Maranhão também, você é nordestino também, tem Sim. um ditado lá do Nordeste, quem for podre que se quebre. Né? Quem pariu Mateus que o embale, né? Então, tem que vir tudo a limpo, tudo. Espero que o Vorcaro efetivamente conte tudo. Agora, tem demonstrado, tá, pelas entrevistas que a gente vê, pelos trechos que já saiu também, que esse Vorcaro era um fanfarrão, né? Sim. Quer dizer, um sujeito... Aí é um cara que dá um apartamento de 30 milhões de presente para um amante, é porque o dinheiro não era dele. Né? Não, mas é óbvio, deu faixa de 200 milhões de reais, então 200 milhões de reais, a fatura do Vorcaro era 2 milhões e mil de reais, até o próprio dono do Itaú, que é um dos maiores bancos do país, não existe isso, uma fatura de 2 milhões e mil de reais, só se o dinheiro não fosse seu de fato, né? Porque o dinheiro não era dele, por isso que ele queimou desse jeito, né? Isso. Agora o Vorcaro, espero que ele faça a delação premiada, mas espero que a justiça faça justiça. Não é possível que um bandido desse faz o assalto que fez, aí faz uma delaçãozinha premiada e vai para casa com milhões que tem, se fala por aí que está no exterior, está nas Ilhas Caimã e em outros cantos. Em paraísos fiscais. Não é possível, gente. Não é possível. Isso... É uma desmoralização completa. Seria uma desmoralização completa de todo o sistema, do sistema político, do sistema judiciário como um todo, né? Porque tem muita gente envolvida nisso tudo. Para terminar, eu queria esse bloco só do coisa, eu queria que o senhor falasse qual é o papel qual deve ser o papel do BRB para o povo do DF. O BRB ele tem efetivamente que ser um fator de desenvolvimento para o comércio, para a indústria, para a geração de serviço no Distrito Federal. Ele também não pode ser o opressor dos servidores públicos, porque enquanto o Paulo Henrique... Esse é um problema que... O Paulo Henrique junto com o Ibanez fizeram o que fizeram, você tem centenas, milhares de pessoas super endividadas, servidores públicos, que teve gente que foi ao suicídio. A conta ficou tão salgada que a pessoa não via saída, se matou. Tanto não é possível que o Banco de Brasília continue sendo um opressor desse jeito. Sim. E eu tenho dialogado com o Nelson, o atual presidente, disse, olha, se o banco permanecer, é importante que você pense na questão dos superendividados. Não é possível que esses servidores continuem. Rapaz, tu já pensou o que é tu ser trabalhar na saúde, trabalhar na educação, e aí tu trabalhar o mês inteiro e quando chega no final do mês tu não recebe um centavo do teu salário? Sim, isso é loucura. Isso é um problema muito sério. Se você tem casa, uma casa, um barraco que seja alugado, você vai chegar com que cara para dizer pro dono da casa que não tem como pagar? O cara vai dizer, tu é um mentiroso. Você é servidor público? Servidor público que você não tem dinheiro. Mas é isso que está acontecendo. E a realidade de muitos servidores. De milhares de servidores. É grave, muito grave. Tem pessoas adoecidas. É muito grave a situação dos servidores. E não tem por que ser assim. Porque esses servidores, o empréstimo deles é garantido o recebimento. Sim. Não é? A não ser que ele morra. Né? Isso é garantido. Entrando agora no bloco das eleições de 2026. O senhor é um homem... tem muita experiência aqui nas eleições, já que a gente saindo do Banco Master entrando nas eleições. Como é que o Banco Master vai impactar nessas eleições desse ano? Esse é o assunto mais discutido na população do Distrito Federal. Todo lugar que você vai, as pessoas estão falando disso. Esse é um assunto que furou a bolha mesmo. Exato. Né? Todo canto as pessoas estão falando disso. Eu vou no mercado comprar uma pessoa chique, e o Master. Como é que tá isso? Vocês vão deixar ficar desse jeito? Vou na igreja, sair dali, que eu sou católico. Chico, e o Banco Master? Esse é o assunto que mais se fala no Distrito Federal e eu espero que ele não caia no esquecimento. Portanto,
não tem como quem levou o Distrito Federal a essa situação. Quero ver como é que eles vão explicar para a população. Certo. Como é que o Ibanez vai dizer, e a Celina vão dizer que não tinha nada a ver com isso. Como é que o senhor avalia o governo Ibanez Celina Leão? Do Ibanez, 8 anos, né? 7 anos, com Celina vice quase 4. Qual a avaliação o senhor faz do governo Ibanez? Na verdade, o Ibanez ele usou um velho método já superado na política brasileira, que é uma coisa que foi muito usada pelo César Maia no Rio de Janeiro e pelo Maluf em São Paulo, que é obras e mais obras e mais obras, enquanto o que interessa realmente à população fica em segundo plano. Foi isso que aconteceu. Por isso que a saúde está do jeito que está, por isso que a educação também tem problemas seríssimos de manutenção das escolas e tudo, e o transporte só não está pior porque nós tivemos a capacidade no governo Aguinaldo de fazer uma licitação, fazendo com que a frota fosse renovada. Aí eu fico indignado quando eu vejo na televisão a propaganda do GDF dizendo: nós temos a frota mais nova do Brasil. Tem a frota mais nova porque teve a licitação com contrato feito pelo Aguinaldo. Só que o contrato determinava que as empresas tinham que trocar os ônibus a cada 7 anos, aquele ônibus curto, e 10 anos o ônibus longo. A Secretaria de Transporte tinha aprovado uma resolução passando de 7 para 10 anos. E fui eu que derrubei através de um decreto legislativo na Câmara Legislativa. Por isso que os ônibus hoje, você tem uma frota nova, em função dessa luta que nós travamos. Sim, principalmente do último ano para cá, o GDF também tem mostrado que não tem mais saúde financeira, o que vai contra a nossa conversa inicial, quando a gente disse que de fato tem muito recurso entrando no DF. Mal, né? Você pega o fundo de previdência dos servidores. Dizem, e nós estamos apurando isso, que o rombo do fundo de previdência, o IPREV, supera a casa de 3 bilhões de reais. Você pega o fundo de saúde, que foi criado pelo... Não é o fundo de saúde. O plano de saúde criado pelo governo do Distrito Federal, no dia que fez um carnaval danado e tudo, Sim. também está devendo e não está pagando as clínicas. A maioria estão saindo fora porque presta serviço e não recebe. Eu vi que inclusive tem muita gente com muita dificuldade, servidor público com dificuldade de passa 5, 6 meses esperando uma consulta, mesmo no plano de saúde. Exatamente. E tem um problema mais sério ainda, e eu tenho chamado a atenção e alertado para isso, que é o seguinte: foi feita uma reforma tributária no Brasil. Todos os estados e municípios têm que se preparar para essa reforma tributária, porque a partir do dia 1º de janeiro de 2027, essa reforma vai estar valendo boa parte, pegando principalmente a questão de ICMS. Todos os governos e estados e municípios têm que mandar projetos para o Poder Legislativo de cada estado, de cada município, ajustando para recepcionar a nova lei. Ela tem que ser aprovada e tem 3 meses para poder entrar em vigor. Até agora, o governo não debateu isso, não mandou o projeto. Eu estou questionando isso lá na Câmara Legislativa, porque nós poderemos ter uma redução drástica da arrecadação e aí vai piorar ainda mais a saúde do povo. Sim, e esse é um problema que vai pegar muito provavelmente a próxima gestão. Exatamente. E nessa próxima gestão, a gente já conversou aqui um pouquinho, temos alguns candidatos. O PT tem a candidatura de Leandro Graça. Como é que o PT tem se organizado para as eleições desse ano? Ora, nós temos uma federação partidária composta pelo PT, PCdoB e PV. Já temos uma aliança assegurada com o PDT da senadora Leila. Portanto, nós temos hoje as pré-candidaturas da Leila como senadora, que nós do PT vamos apoiar e apoiar para valer, da companheira Érica Cocai, que é uma deputada federal brilhante, muito atuante, que nós vamos apoiar também para o Senado. Tem como candidato a governador, pré-candidato, o Leandro Graça. Nós vamos verificar dentro da federação e do PDT quem será indicado para ser o vice e vamos trabalhar para ganhar efetivamente as eleições, sabendo do tamanho do buraco que nós vamos encontrar. Mas o PT tem por tradição encontrar estados quebrados e arrumar as contas, né? Sim. Inclusive o Brasil, né? O Lula pegou o Brasil numa situação caótica, né? Entretanto, ele deu a volta por cima
e a economia tem crescido, tem gerado emprego, enfim, nós sabemos fazer. Certo. A gente tem todas as pesquisas indicam que a gente tem alguns pré-candidatos hoje. Própria Celina Leão, que é vice-governadora, vai ser governadora em exercício a partir do mês que vem. Leandro Graz, Ricardo Capelli, Paula Belmonte e José Roberto Arruda, com todas as controvérsias que existem a respeito da elegibilidade dele, ainda está como pré-candidato. Parece ter mais um ex-presidente da UAB que parece que é candidato. Kiko Caputo. Kiko Caputo. Aí. Isso, também pré-candidato. Eu pergunto, a esquerda está preparada para esse embate que vai ser feroz em vários aspectos, indo separada com Ricardo Capelli e Leandro Graz? Nós estamos prontos. Nós não temos medo de eleição. Nós vamos apresentar nossa proposta de governo, esperamos que o eleitor reflita e vamos ganhar o governo do Distrito Federal. Em 1994, quando ninguém acreditava que a gente ganharia as eleições, o candidato era o Valmir Campelo, apoiado pelo Roriz. Nós fomos lá e ganhamos, né? Portanto, agora a gente está preparado, vamos trabalhar e certamente nós vamos ganhar essas eleições. Está confiante nisso? Eu confio muito. Como estão as chapas proporcionais o senhor vai novamente para deputado distrital? Quais são os pré-candidatos, os nomes? Eu sou pré-candidato a deputado distrital, o Ricardo Vale, que também é deputado atual, também é pré-candidato, Gabriel Magno também é pré-candidato. Sim, deputado também. E a gente tem uma série de nomes para candidato a distrital. Para federal, o PT só pode indicar 3 homens e 2 mulheres. Tem essa limitação? Explique para o nosso ouvinte o motivo. Em função da legislação eleitoral, em função da federação existente... Que é PT, PV... E PCdoB. Sim. Portanto, o PT pode ter 3 homens e 2 mulheres, o PV pode ter 2 homens e 1 mulher, a mesma coisa para o PCdoB, né? Aí nós temos uma série de candidatos que vai ser definida ainda na convenção coletiva. Tem o Agnello, que será candidato a deputado federal, hoje é pré-candidato. Tem a Ruth Venceremos, Sim. que entra como homem, né? Portanto, Sim. também é pré-candidata. Aí tem nós falamos sobre a Márcia? Aí tem o Geraldo Magela, que também é pré-candidato. Tem o Policarpo, também é pré-candidato. Tem aí mulheres. Nós temos a Márcia Abraão, né, que foi reitora da Universidade de Brasília, fez um mandato brilhante lá. E tem a Rosilene Correia, que foi nossa candidata a senadora. Sim, também um nome conhecido do PT, do DF. A deputada federal. Né? Acredita que a federação faz 2 cadeiras? Faz 3? Faz o quê? Eu acho que 2 é garantida e nós vamos trabalhar para ter as 3. Certo. E como o senhor acha que o PT, pegando esse... Ainda tem o Marivaldo, que foi secretário lá do Ministério da Justiça, que também é pré-candidato a federal. Sim. Então a definição final sai nas convenções. Na convenção, porque como tem mais candidato do que o número que a gente pode ter, vai ter um embate bom na convenção do partido, como vai ser definido os candidatos. Certo. E como se eventualmente o PT ganha o GDF, o que é que o senhor acha qual seria o diferencial do PT à frente do GDF e diante também tem que ser um ultra diferencial, porque, como o senhor falou, talvez o próximo governador não pegue o GDF numa situação muito confortável. Então, por que o PT conseguiria e o pré-candidato Leandro Graz seria adequado nessas circunstâncias? Acho que a primeira coisa é a gente falar a verdade para a população, mostrar o rombo que existe, trabalho que tem que ser feito de recuperação, chamar o setor produtivo, a área do comércio, da indústria, de serviços e tudo, para um pacto. O movimento sindical também tem que entrar nesse pacto. Porque se cada um puxar para um lado, aí vai inviabilizar o Distrito Federal de uma vez por todas. Tanto o único que tem capacidade de fazer esse ajustamento é o PT. Sim. Né? E também com o trabalho que a gente vai fazer, com certeza, o presidente Lula vai ganhar as eleições novamente, ele tem um carinho muito grande pelo Distrito Federal. Certamente o governo federal vai estar disposto a ajudar a gente. Porque hoje a gente tem um governador que ficou o tempo todo dizendo que não pisava no mesmo lugar que o Lula tivesse. Entretanto, tem uma série de obras existentes aí que é do governo federal. Se pegar as UPAs,
é governo do Distrito Federal, são obras do PAC. Pega ali esse setor daqui do plano piloto para a Ceilândia, né, que é o BR Transporte Oeste, também é obra do governo federal. Pega a duplicação da 080, lá, que chama Rodovia da Morte, ali, obra do governo federal, mais de 300 milhões que está sendo gasto para tirar a situação de Bracilândia, o pessoal que vem lá de Padre Bernardo e tudo, da situação que eles vivem hoje de morrer na estrada, né? Sim. Para finalizar, cenário nacional, o presidente Lula vai para a reeleição, já está precificado aí o Flávio Bolsonaro como candidato da direita. Lula leva novamente? Qual é a avaliação do senhor? Eu não tenho dúvida de que o Lula vai ganhar as eleições novamente, até porque o Lula tem muito a mostrar e nós temos muito a mostrar quem é o Flávio Bolsonaro. Fizeram uma reforma previdenciária que ferrou com a classe trabalhadora, fizeram uma reforma trabalhista junto com Michel Temer, que também ferrou com a classe trabalhadora. Eles já falam de fazer uma nova reforma trabalhista, de ampliar ainda mais a questão da reforma previdenciária. Eu estava vendo ontem um depoimento de um médico do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, no Rio de Janeiro tem 9 ou 12 hospitais federais, Sim. né? 12 hospitais federais. E um médico dando um depoimento, está aí nas redes sociais, do quanto que foi desastrada a gestão do Flávio Bolsonaro, que era quem mandava nos hospitais na época do governo do pai dele, né? Então, vou mostrar tudo isso e eu tenho certeza que a população vai saber que não é por aí, não é pela extrema-direita que a gente faz com que esse país avance. Certo. Então, deputado, eu queria agradecer a participação do senhor e vou abrir aqui esse espaço para o senhor deixar uma mensagem para o ouvinte do DF que acompanha o mandato do senhor, que acompanha os problemas e também porque o senhor, como eu falei aqui na apresentação, o senhor conhece o DF como poucas pessoas, né? Permanece na Ceilândia desde da sua primeira eleição e está na CLDF, está nas calçadas também, conversando com as pessoas. Queria que o senhor deixasse essa mensagem para o nosso ouvinte. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui, especialmente a juventude, não fica achando que a política é essa sujeira toda que aparece aí, não. A única maneira de você mudar a realidade de um país, mudar a realidade de um povo, é fazendo política com seriedade. Portanto, vem com a gente fazer política e mudar a realidade do Distrito Federal e do Brasil. É essa a mensagem que eu trago a todos, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui contigo. É isso. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Até quarta-feira nós vamos ter a pré-candidata a deputada federal, Josi Jacob. Tá bom? Muito obrigado e eu espero vocês quarta-feira. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.